Poucos países no mundo carregam uma história tão recente e, ao mesmo tempo, tão marcada por tragédias quanto o Sudão do Sul. Desde sua independência em 2011, este jovem país se tornou um símbolo de tudo que desafia a lógica. Uma terra rica em recursos naturais, mas devastada por pobreza extrema, violência incessante e instabilidade que parecem não ter fim. Como um país tão jovem se tornou palco de tanto caos em tão pouco tempo? Que segredos sombrios estão enterrados em suas fronteiras? E por que sua luta por um futuro melhor parece uma batalha contra o impossível? Prepare-se, porque hoje o belo mundo fará revelações chocantes e perturbadoras sobre o Sudão do Sul que vão muito além do que você imagina. Você está prestes a conhecer um lado da história que poucos ousam contar. Número 1. Localização e dados geográficos. O Sudão do Sul é um dos países mais jovens do mundo e fica no coração do Nordeste da África. Cercado por 6 vizinhos de peso, ele divide fronteiras com o Sudão ao norte, Etiópia a leste, Quênia e Uganda ao sudeste, República Democrática do Congo ao sul e República Centro-Africana a oeste. Com mais de 619 mil quilômetros quadrados, o território é um verdadeiro mosaico geográfico. Desde planícies infinitas e savanas douradas até pântanos gigantescos, a paisagem é moldada pelo impressionante Sud, uma das maiores zonas alagadas do planeta. Esse ecossistema incrível é alimentado pelo rio Nilo Branco, que corta o país como uma artéria vital, sustentando a agricultura, o transporte e uma biodiversidade impressionante. Falando em biodiversidade, prepare-se para uma cena digna de documentário da National Geographic. O país abriga uma das maiores migrações de antílopes do mundo. Todo ano, milhões desses animais cruzam as vastas planícies, criando um espetáculo natural de encher os olhos. É tão grandioso que já foi comparado à famosa migração do Serengeti, onde gnus e zebras percorrem quilômetros entre o Quênia e a Tanzânia. Quando o assunto é clima, o Sudão do Sul é igualmente diverso. O clima é dividido em 2 estações principais: a chuvosa, de abril a outubro, quando a vegetação cresce e os campos ficam verdes, e a seca, de novembro a março, quando o calor intenso e as áreas áridas dominam o cenário. Essas mudanças afetam diretamente a agricultura e as atividades diárias, exigindo adaptação constante da população. Número 2. Riqueza hídrica. Ainda falando da geografia da nação, quando você pensa em um país, talvez não imagine que um rio possa ditar o ritmo da vida local. No Sudão do Sul, o Nilo Branco faz exatamente isso. Para quem não sabe, o Nilo Branco é um dos principais afluentes do famoso rio Nilo. Sim, aquele do Egito, que sustentou uma das civilizações mais antigas e grandiosas da história. Nesse pedaço de terra, é ele que decide onde as pessoas podem morar, como elas vivem e até mesmo o que elas comem. Parece exagero? Não é. Na estação chuvosa, o Nilo Branco transborda, engolindo terras, expulsando famílias de suas casas e transformando o cotidiano em uma corrida contra as águas. Quando chega a estação seca, o oposto acontece. Calor extremo e falta de chuva tornam o acesso à água um desafio desesperador. Esse ciclo constante de extremos transforma a vida ao redor do rio em uma batalha diária. Pescadores dependem de cardumes, que podem sumir de uma hora para outra. Agricultores têm que ajustar suas plantações com a mesma rapidez que o nível da água sobe ou desce. Criadores de gado caminham por quilômetros atrás de pasto para seus rebanhos. Número 3. Diversidade étnica e cultural. Se a geografia do Sudão do Sul já impressiona, a diversidade cultural é um capítulo à parte. O país é lar de dezenas de grupos étnicos, como os Dinka, Nuer e Shilluk, cada um com tradições tão únicas que é difícil não ficar fascinado. Alguns são mestres na criação de gado, outros se destacam na pesca,
enquanto há aqueles conhecidos por suas habilidades artísticas, esculpindo madeira ou criando instrumentos musicais. Entre todos, os Dinka se destacam como a tribo mais numerosa e, sem dúvida, uma das mais intrigantes. Com cerca de 3 milhões de membros, a vida dos Dinka gira em torno do gado, que é muito mais do que uma fonte de alimento. Eles acreditam que o número de cabeças de gado reflete o status, o papel social e até mesmo a espiritualidade. Mas não é só isso que chama a atenção. Na cultura Dinka, o valor de uma noiva é medido em vacas. Irmãos herdam as viúvas de seus irmãos falecidos. E o uso de urina e esterco de vaca nos cuidados com a pele é um ritual essencial. Isso mesmo, xixi de vaca é considerado um segredo de beleza indispensável. Agora acrescente a isso a crença de que, para restaurar o equilíbrio espiritual, um sacrifício deve acontecer. E sobre isso temos um vídeo aqui no canal que conta com detalhes sobre essa tribo, os rituais de sangue e o bizarro ritual de tomar banho com xixi de vaca e usar esterco como espécie de hidratante para a pele. Então, depois desse, não deixe de conferir o vídeo, dentro da comunidade mais misteriosa da África. Os segredos obscuros da vida das mulheres Dinka. Número 4. Gado não é só gado. Se para muita gente, o gado é apenas um animal de fazenda, fonte de carne ou leite, no Sudão do Sul, as vacas, bois e touros têm um significado muito mais profundo. Em algumas comunidades, o número de animais que um indivíduo tem define sua posição, seu prestígio e até suas possibilidades futuras. Quer casar? Você vai precisar de vacas. Quer garantir alianças com outras famílias? Troque gado. Quer mostrar que você é respeitado no seu grupo étnico? O gado diz muito sobre você. Não é raro ouvir histórias de famílias que criam, negociam e cuidam desses animais com um zelo que vai além do valor econômico. E não é apenas sobre poder ou status. O gado também se conecta a ritos de passagem, celebrações religiosas, cerimônias fúnebres e acordos de paz. Quando há conflitos entre grupos, o gado pode se tornar moeda para selar tratados ou compensar perdas. Em um cenário de poucos recursos materiais, ter ou não ter gado faz a diferença entre poder negociar um casamento vantajoso ou ver sua linhagem enfraquecida. Número 5. Religião, idioma, cultura e, obviamente, um lugar diverso com vários grupos. Diversos também são os idiomas. Embora o inglês seja o idioma oficial, o Sudão do Sul possui mais de 60 línguas locais. Sim, você ouviu certo, mais de 60. Isso significa que, além do hello, você pode se aventurar em saudações tão diversas quanto as tribos desse país. Quando o assunto é religião, a mistura é tão impressionante quanto os idiomas. O cristianismo é predominante, mas muitas vezes se funde com crenças tradicionais que continuam enraizadas. Aqui, cada grupo traz sua própria forma de enxergar o mundo. Um exemplo disso está nas histórias contadas pelos anciãos, como a lenda de Ni Kang, um herói cultural reverenciado pelos Shilluk, que acreditam que ele se transformou em espírito protetor de seu povo. Ou as narrativas dos Dinka, que falam sobre o gado como presente divino e símbolo da ligação entre os humanos e o mundo espiritual. E a cultura? Essa é cheia de vida. Tambores marcam ritmos. Entre os Nuer, é comum ver homens e mulheres se reunindo em grandes círculos para o Dieng, uma dança que celebra a chegada da chuva e a fertilidade do solo. Já os Azande realizam rituais de dança em volta de tambores gigantes, usados para afugentar espíritos maus e atrair boas energias para as colheitas. Não vamos fingir que é só festa. Não dá para falar dessa nação sem mencionar as dificuldades que seu povo enfrenta. Número 6. História do mais novo país do mundo. O Sudão do Sul é literalmente o caçula no mapa mundial.
tendo se tornado independente apenas em 2011. Essa separação, no entanto, não foi um presente. Foi o resultado de décadas de conflitos, negligência e tensões que dividiram o antigo Sudão ao meio. Ao contrário de certos países africanos, como o Burundi, cujas fronteiras foram moldadas pela interferência conjunta de alemães e belgas, o território do Sudão foi administrado por uma parceria entre o Reino Unido e o Egito, chamada de Condomínio Anglo-Egípcio. Apesar do nome pomposo, na prática, os britânicos é que davam as cartas. Mas aqui está o problema. O norte e o sul do Sudão eram tratados como se fossem dois mundos diferentes. O norte, com forte influência árabe e muçulmana, recebia investimentos, escolas e infraestrutura. Já o sul, habitado por povos com culturas próprias, ficou isolado e sem atenção. Isso criou uma divisão enorme entre as regiões, que mais tarde se tornaria o estopim e a base de uma das histórias mais sangrentas da África. Número 7. A independência. Quando o Sudão conquistou sua independência em 1956, os problemas não desapareceram. O governo central, controlado pelo norte, continuou ignorando o sul, que começou a se ressentir dessa exclusão. Esse descontentamento levou à Primeira Guerra Civil Sudanesa, que começou antes mesmo da independência, em 1955, e só terminou em 1972. Esse primeiro conflito trouxe à tona a luta do Sul contra a opressão e a marginalização, resultando no Acordo de Addis Abeba, que concedeu uma autonomia limitada à região. Porém, a paz foi curta. Em 1983, a imposição da lei islâmica em todo o país, incluindo o sul de maioria cristã e adepto de crenças tradicionais, reacendeu as tensões. A descoberta de petróleo no sul intensificou ainda mais os conflitos, resultando na Segunda Guerra Civil Sudanesa, que durou até 2005. Essa guerra foi ainda mais devastadora, deixando milhões de mortos e deslocados, enquanto a população sofria com a pobreza e a ausência de direitos básicos. O fim desse período sombrio veio com o Acordo Geral de Paz, mediado por potências internacionais, que determinou um período de transição de 6 anos e a realização de um referendo para decidir o futuro do Sul. Em 2011, a população votou de forma esmagadora pela separação e, em 9 de julho do mesmo ano, o Sudão do Sul tornou-se oficialmente independente. A independência trouxe liberdade, mas também enormes desafios. O país nasceu carregando as cicatrizes de décadas de guerra, divisões internas e uma infraestrutura quase inexistente. E embora a independência tenha sido uma conquista histórica, a luta pela estabilidade e prosperidade continua sendo o maior desafio dessa jovem nação. Número 8. Pobreza extrema. Apesar de estar sobre um solo repleto de riquezas, a realidade para a maioria da população do Sudão do Sul é outra. Pobreza profunda e uma luta diária para sobreviver. Com cerca de 12 milhões de habitantes, mais de 80% vive em áreas rurais, onde plantar e criar gado não são apenas atividades, são a única chance de pôr comida na mesa. E os números não deixam dúvidas. Segundo o Banco Mundial, 82% da população sobrevive com menos de $1,90 por dia. Mas não é só isso. Mais de 60% das pessoas enfrenta fome crônica, um cenário alimentado por conflitos, mudanças climáticas e a pandemia, que só pioraram o que já era um problema gigantesco. Agora, imagine viver em um lugar onde, além de plantar, você precisa torcer para que a estação chuvosa não alague tudo, ou que a seca não acabe com suas colheitas. Parece duro, não é mesmo? E mesmo assim, os recursos naturais que poderiam mudar essa realidade, como petróleo e minerais, estão nas mãos de poucos.
A corrupção e a falta de infraestrutura fazem com que a maioria só veja as migalhas dessa riqueza. É um ciclo vicioso. A pobreza alimenta a falta de oportunidades, e a falta de oportunidades mantém o país travado. Mas o que realmente escancara essa desigualdade é algo muito mais básico: o acesso à água limpa, saneamento e cuidados médicos. Número 9. Água, saneamento e saúde. Se viver com tão pouco já é difícil, imagine não ter água limpa ou banheiro em casa. Para metade da população, essa é a realidade. Cerca de 90% não tem acesso a saneamento básico, e isso abre caminho para doenças que, com um pouco de higiene, seriam evitáveis. E não para por aí. Sem postos de saúde suficientes, qualquer problema simples pode virar uma ameaça séria. A falta de higiene, combinada com desnutrição e o colapso do sistema de saúde, faz com que doenças evitáveis tirem vidas e deixem famílias inteiras desamparadas. Mas você acha que o governo investe pesado na saúde? Longe disso. Apenas 2,6% do orçamento vai para essa área. O resultado? Organizações como Médicos Sem Fronteiras acabam sendo a única opção para milhões de pessoas. Elas levam vacinas e tratamentos para quem vive nas regiões mais remotas, mas o esforço é como enxugar gelo. Sem água potável, sem banheiros e com um sistema de saúde quebrado, a população vive em um triângulo de dificuldades. E enquanto isso, as soluções parecem sempre longe do alcance. Número 10. Educação. A situação da educação é outro indicador alarmante do nível de pobreza e abandono estatal. Mais de 70% das crianças estão fora da escola, e a razão é tão simples quanto cruel. Para muitas famílias, sobreviver no dia a dia é mais urgente do que estudar. Entre ajudar na roça, cuidar do gado ou assumir tarefas domésticas, o aprendizado acaba ficando em segundo plano. E se a situação é difícil para todas as crianças, para as meninas é ainda pior. Normas culturais que priorizam o casamento infantil e o trabalho doméstico as afastam da sala de aula antes mesmo de terem a chance de começar. Mas não para por aí. O caminho até a escola, ou mesmo para atividades básicas, é um risco constante. Muitas meninas enfrentam ameaças como assédio, agressão e violência sexual ao buscar água, alimentos ou até ao usar banheiros comunitários. Em zonas de conflito, a violência se agrava, incluindo sequestros e assassinatos que destroem vidas e comunidades inteiras. E o resultado desse cenário, todo mundo já sabe, certo? Sem acesso à educação, o ciclo de pobreza só se perpetua, privando gerações inteiras de oportunidades que poderiam mudar suas vidas. Número 11. O futuro. Apesar de tantos desafios, nem tudo está perdido. Você sabia que a expectativa de vida no Sudão do Sul, que há 20 anos era de apenas 48 anos, já subiu para 57? Pode parecer pouco comparado ao resto do mundo, mas isso mostra que algumas iniciativas estão fazendo a diferença. Grande parte desse avanço vem do trabalho de ONGs e organizações internacionais. Elas levam vacinas, tratamentos médicos e cuidados essenciais para comunidades que, sem essa ajuda, estariam completamente desamparadas. Mas isso é o suficiente? Como transformar esses pequenos passos em mudanças que realmente durem? Sem investimentos sérios em saúde, educação e infraestrutura, essas melhorias acabam sendo apenas paliativas. E o futuro de milhões de pessoas continua dependendo de respostas que ainda parecem muito distantes. E assim, encerramos nossa jornada pelo Sudão do Sul. Já conhecia todos esses detalhes sobre a história, as dificuldades e as curiosidades dessa nação? O que mais chamou sua atenção? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Se você gosta de explorar histórias impactantes e lugares que escondem realidades pouco conhecidas, fique por aqui.
Ainda há muito para descobrir juntos nesse belo mundo. Até o próximo destino.